Então vamos aqui agora para a parte de configuração das nossas entradas analógicas, né? A hora que a gente chegou no CLP. O que nós vamos fazer no CLP? Existem duas formas de utilizar essas memórias essas entradas analógicas dentro do CLP, tá? Uma forma é a forma mais rápida, mais básica, mais simples, e tem uma forma mais avançada. Felipe, qual que eu uso? Depende de sua aplicação. Dependendo dos valores, das escalas que você quer trabalhar, você pode trabalhar de uma forma básica. Dependendo da complexidade do seu programa, você tem mais recursos para poder fazer algo mais avançado. Beleza? Então vamos começar aqui pela configuração básica das entradas analógicas, tá bom? Bom, pessoal, o que nós temos aqui até agora é o seguinte. Nós temos aqui um instrumento, né? Vamos pegar como exemplo esse sistema aqui, essa malha aqui, essa medição aqui, tá? Eu tenho um instrumento que ele mede aqui nível 0 a 500 milímetros, beleza? Esse é o valor de medição, tá? Isso aqui não é CLP, isso aqui é um instrumento que está lá na área, instalado, funcionando, alguém foi lá e configurou. Esse instrumento aqui, a faixa de medição dele vai ser de 0 a 500 milímetros. Quando for 0, ele vai gerar um sinal na saída dele de 4 mA, e quando for 500 milímetros, ele vai gerar um sinal de 20 mA. Então, oscilando nessa faixa, ele vai oscilar de 4 a 20 mA. Aí foram lá e conectaram eletricamente isso aqui no CLP, beleza? O que eu vou ter que fazer? O CLP vai chegar para ele um sinal de 4 a 20, tá bom? E lá dentro eu vou ter que setar esses valores. O CLP ele não está recebendo aqui 0 a 500, ele está recebendo 4 a 20. Então eu ou você, como programador, é que vamos ter que saber o seguinte, essa faixa de 4 a 20 é referente a 0 a 500, entendeu? É por isso que num projeto normalmente faz-se o quê? Num projeto existe uma tabelinha lá do Excel, assim, ó, entrada analógica tal endereço de entrada analógica. O sinal que vai vir aí é 4 a 20 e a faixa referente a esse 4 a 20 é de 0, por exemplo, a 500 milímetros, entendeu? A unidade é milímetros, 0 a 500, e qual unidade? Milímetros, beleza? Porque a gente não coloca unidade também dentro do CLP, a gente coloca só a faixa que ele vai medir, certo? Então é isso que nós vamos ter que fazer. O instrumento vem de lá, chega a 4 a 20, lá dentro do CLP eu tenho que fazer uma escala para poder aquele sinal ali variar dentro do que eu quero, dentro do meu software lá. Tranquilo? Então aqui, ó, vamos supor que eu tenho várias escalas aqui, tá vendo? De valores inteiros, né? 0 a 500, 500 milímetros, 0 a 500 quilos, 0 a 100%, 20 a 200, tá? Por que eu coloquei valores inteiros? Porque dependendo da sua aplicação, você não vai precisar de casas decimais. Às vezes você quer fazer uma medição de nível de 0 a 500 milímetros, você não precisa que tenha aqui 10,34 milímetros. 10 milímetros e 34, entendeu? O que seja, né? Centésimo, milésimo, o que for, entendeu? Às vezes você só quer 0, 1, 2, 3, 4 até 500. Oscilando dentro dessa escala tá bom. Às vezes você quer também ó, uma medição de 0 a 500 quilos, 0, 1, 2, 3 até 500, fazendo essa oscilação tá bom. Você não quer aqui 1 kg, 400 gramas, você não quer 1 kg, 800, você não precisa de 2, 3 casas decimais. Às vezes só o valor inteiro já é ok. Né? Mesma coisa 0 a 100%, de 20 a 200 e assim por diante, né? Então suponhamos que você tem aqui ó, várias escalas, tá bom? Cada instrumento desse aqui está chegando para o seu CLP, gerando um sinal lá de 4 a 20, e aí você quer, por exemplo, nesse exato momento aqui, essa escala está medindo 250 milímetros. Ou talvez esse instrumento aqui, ó, de 0 a 500 kg, está medindo 180 quilos. Ou esse instrumento aqui de 0 a 100% de alguma coisa, de nível, de abertura, está medindo 53. Ou esse instrumento aqui de temperatura, de 20 a 200 graus, está medindo 129. Olha só as medições, como é que a gente quer uma medição inteira, certo? Como que nós vamos fazer isso aqui no nosso software? Então vamos abrir aqui agora o nosso Machine Expert, né? Machine Expert Basic, para poder entender como que a gente vai configurar isso lá e manipular esses valores, tranquilo? Então vamos lá. Ó, eu abri aqui o meu Machine, aqui está configurado a CPU, é a mesma que eu utilizo ali, né, o modelo de CPU, e eu adicionei um cartão analógico, tá bom, pessoal? Eu vim aqui e adicionei esse cartão aqui, ó, o TM3,
né? Tem M3 a M6. Deixa eu pegar aqui. Aqui é digital. Aqui, ó, analógico. Tem M3 a M6. Esse aqui, ó. É um cartão que ele tem aqui... É um cartão misto, tá, pessoal? Ele tem entradas e saídas, tá bom? Ele tem 4 entradas analógicas e tem 2 saídas analógicas, né? Aqui, as entradas analógicas, ó, são mais ou menos 10, menos 10 a mais 10 volts, 0 a 10 volts, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, e tem 2 saídas analógicas também com os mesmos tipos de sinais, mais ou menos 10 volts, 0 a 10 volts, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA. Beleza? Então esse cartão aqui, ele tem 4 entradas analógicas e 2 saídas analógicas, tá? Um detalhe importante observar é o seguinte, esse CLP, ele tem integrado nele aqui umas entradas analógicas, ó. Se eu clicar aqui, tá vendo aqui, ó, My Controller, é o controlador, né, o CLP. Dentro dele aqui, ó, tá vendo? Tem aqui, ó, entradas analógicas. Ele tem 2 entradas analógicas, tá? Só tem um detalhe, essas entradas analógicas aqui, elas são de 0 a 10 volts fixo. Eu não tenho como escolher qual é o tipo de sinal, outras opções de sinal. Elas são 0 a 10 volts. Então, as entradas analógicas que vêm junto com o CLP, ou integrado aqui, numa dessas borneiras aqui, já são valores fixos, entendeu? É por isso que eu comprei até um cartão analógico e coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó, barramento do CLP, né? E vem aqui o módulo, ó, tem M3 a M6G, né? Porque eu tenho mais opções nesse cartão. Eu comprei um cartão de acordo com o que eu quero. Então eu queria ter opções de 4 a 20, de 0 a 20, né? De menos 10 a mais 10, entre outras coisas, tá bom? Aí eu acabei comprando esse cartão aqui. Então eu vou trabalhar basicamente em cima desse cartão aqui, que é normalmente os sinais que vocês vão ver aí no CLP de vocês, tá bom? A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, nas entradas analógicas, o CLP já traz o endereço, ó, IW1.0, IW1.1, IW1.2 e IW1.3, tá? Um detalhe é o seguinte, aqui, quando eu coloquei, ele já trouxe esse endereço aqui. Certo, pessoal? Né? Esse 1 aqui é o módulo que ele tá, é o módulo 1, tá bom? E o endereço 0 desse módulo 1. Depois, ó, módulo 1, endereço 1, módulo 1, endereço 2. Olha só que interessante, se eu colocar um outro cartão aqui, ó, eu vou botar um outro cartão, tá? Botei esse cartão aqui, ó, mesmo cartão, só que um módulo 2, um segundo módulo agora. Quando eu clicar aqui em entradas analógicas, olha aqui, ó, tá vendo? Módulo 2. Então, é o segundo módulo e o endereço 0. Segundo módulo, endereço 1. Segundo módulo 2. Segundo módulo 3. Legal, né, pessoal? Só um detalhe, tá? Existem CLPs que você pode modificar esse endereçamento aqui, ó. Você não precisa... Aqui é fixo, eu não consigo mudar por causa que é assim que trabalha o CLP da Schneider. Existem CLPs que você pode ir lá e fazer algumas mudanças aqui no endereçamento. Beleza? Então é um detalhe que é importante você ter, certo? Mas de endereçamento tem que ter, né? Todos têm que ter. Muito bem. Uma outra coisa interessante, vamos voltar aqui nas entradas analógicas, é o seguinte, ó. Você tem o endereço, né? Você tem aqui o tipo, ó. Aqui, ó. O que é o tipo? É o tipo de sinal, né? Então, quando eu abro aqui, por exemplo, ó, eu dou 2 cliques aqui, tá, pessoal? Ele abre, ó. Quando você dá 2 cliques aqui em cima, ó, ele abre as opções dos tipos de sinais que esse cartão tem. Então, esse módulo aqui, por exemplo, cartão, módulo, mesma coisa, tá, pessoal? Né? Não vou usar? Se eu estiver desabilitando o canal 1, eu posso botar aqui como não usado. Eu posso vir aqui também e colocar aqui, ó, 0 a 10 volts. Suponhamos que nesse canal 0 aqui, ó, 1.0, vai um instrumento lá e a saída desse instrumento é 0 a 10 volts. Então, eu posso vir aqui e colocar 0 a 10 volts. Eu posso usar menos 10 a mais 10, entendeu? Aqui seria um sinal bipolar, né? Que ele passa pelos 2 polos, positivo e negativo, tá? Inclusive, pessoal, até um detalhe aqui, ó. Bota na tela, editor. Bipolar. Quando alguém falar sinal bipolar, é porque ele trabalha tanto no negativo quanto no positivo. Beleza? Ou seja, a faixa aqui, ó, é de menos 10 até mais 10 volts. Ou seja, 0 volt é o meio da escala. Tá? Normalmente é usado para poder tratar com sinais que têm valores negativos. Talvez uma temperatura, temperaturas abaixo de 0. Então, vou trabalhar com menos 10 a mais 10, onde quando tiver abaixo do 0 volts, a temperatura é negativa. Tá? Pode trabalhar também
com um sistema de rotação. Então eu tenho uma rotação ali, aí eu quero saber quantos graus para a direita ou quantos graus para a esquerda, certo? Imagine assim, eu tenho 0 grau, aí 1, 2, 3, 4, tá? Ou tenho 0 grau e voltando, ó, aqui, ó, voltando antes do 0, eu tenho ali, ó, que é o 360 ou 0, né? 359, 358, assim por diante. Então, quando você quer algo que você direcione positivo e negativo, né, direita ou esquerda, você pode estar utilizando esse tipo de sinal aqui, que é o sinal bipolar, tá bom? Então, quando a gente trabalha aqui, por exemplo, com um sinal positivo, 4 a 20 mA, 0 a 20 ou 0 a 10, a gente chama de sinal unipolar, que é só um polo, ele só trabalha no positivo ali, de 0 a mais 10, beleza? Quando eu trabalho abaixo de 0, aí a gente chama de sinal unipolar. Muito bem, então aqui ó, eu posso colocar aqui 0 a 10 volts no canal 0, posso colocar 4 a 20, ó, já é outro tipo de sinal. Então meu instrumento lá envia, né, o sinal 4 a 20, no nosso caso esse aqui, ó, tá vendo? Ó, vamos voltar aqui, no nosso caso esse aqui, ó, ele envia um sinal 4 a 20, a relação da escala dele, né? Então eu coloco 4 a 20. Pode ter instrumentos também 0 a 20, muito bem. E outro detalhe importante a observar é o seguinte, esse cartão aqui, pessoal, a gente consegue, esse cartão especificamente, a gente consegue cada canal botar um tipo de sinal. Dependendo do cartão ou dependendo até do CLP, você não consegue. Você compra um cartão, aí você seta qual é o tipo de sinal para todo o cartão. Então, todo o cartão vai ser 4 a 20. Se eu tiver um instrumento 0 a 10 binário, eu tenho que comprar um cartão 0 a 10, entendeu? Existem modelos também de módulos de CLPs que você renomeia por pares. Então, se ele tem 4 entradas, a primeira e a segunda você renomeia um tipo e a terceira e a quarta outro tipo. Né? Quando você vem aqui, se eu botasse aqui 0 a 10, aí aqui, por exemplo, dependendo do cartão, ele não deixaria eu alterar. Aqui seria 0 a 10 também. Ficaria fixo aqui, eu não posso alterar. Aí se eu venho no 3 e coloco aqui 0 a 20, aí aqui o quarto não consigo alterar, fica 0 a 20. Trabalho por pares também, tá? São detalhes que eu estou lembrando aqui, pessoal, no meio da gravação de aula, que eu vou acrescentando na aula para você. Por quê? Porque às vezes a gente chega lá num ponto, num determinado tipo de CLP, e fica lá, poxa, não está trocando, não está habilitando, não consegui, eu sabia que esse cartão aqui tinha uma entrada analógica sobrando, mas não estou conseguindo gerar o valor que eu quero. Então todos esses detalhes é bom você saber, ter experiência, né, que eu já passei por isso, que já teve situações assim, de eu ter uma entrada analógica lá liberada, comprar um instrumento, o instrumento vinha com um sinal diferente, eu falei, não, esse cartão aqui, ele funciona para 4 tipos diferentes de sinal. No dia que foi colocar, o que acontece? Ele já estava configurado as outras entradas para um sinal e não configurava aquela para outro sinal diferente. Olha só, aí tive que comprar um outro cartão, colocar no CLP, aí tem que parar a CLP, fazer programação, baixar todos esses detalhes, né? Então, já é bom você ir entendendo isso aí. Tranquilo? Agora uma coisa, pessoal, extremamente importante, tá? Extremamente importante. Cuidado com alguns módulos de entradas analógicas, alguns cartões. Por quê? Existem módulos que quando você vai fazer a ligação física mesmo, os fios lá, os cabos chegando lá no CLP, para trabalhar com tensão, eles têm uma forma de ligação. Isso você vê no manual. Você olha no manual do cartão. No caso desse cartão aqui, a ligação é a mesma. É 2 fios vindo no positivo e negativo. Não muda a ligação. Só que existem CLPs que quando você vai ligar 0 a 10, 0 a 10 volts, quando você vai ligar em nível de tensão, é uma forma de conectar. Quando você vai ligar para corrente, é outra forma de conectar. Então, cuidado, dependendo dos cartões, a forma de conectar fisicamente os cabos lá no cartão, elas são diferentes se você trabalha com nível de tensão ou nível de corrente. Então, olha só, editor, coloca aqui na tela, por favor. Se você tiver ligado fisicamente o cartão analógico para um sinal de voltagem e configurado o canal para um sinal de corrente aqui no EcoStructure Machine Edition, você pode danificar o cartão analógico. Explicando, já passou o textão aí, você com um sinal de advertência. Ou seja, se você ligar lá na área para um nível de tensão e vier aqui configurar para corrente, fizer o download para o cartão e ligar, você pode danificar o seu cartão.
Então é importante que você, antes de vir aqui fazer a configuração do cartão, se vai ser tensão ou se vai ser corrente, você saiba realmente aquele cartão ali, aquele módulo, a entrada dele, como que está sendo, como que foi feita a ligação e para que tipo de sinal. Beleza? Para você não correr esse risco. Ah, eu venho aqui e coloco para corrente. Porque quando você coloca para corrente ou para tensão, gente, algumas coisas mudam. Uma coisa é você trabalhar com nível de tensão, outra coisa é trabalhar com corrente. Entendeu? Então, dependendo da forma que você colocar aqui, se está lá ligado como tensão, jogando uma determinada alimentação, em paralelo, isso, aquilo, você vem aqui e fecha para corrente e faz o download, aí o cartão vai mudar a eletrônica dele lá dentro para poder trabalhar com corrente. E aí você jogando tensão pode dar uma sobrecarga, ele não está preparado para isso, para fazer o controle de corrente, ele está preparado para fazer o controle de tensão. Ele pode dar uma sobrecarga, fechar um curto e danificar a entrada analógica, tá bom, pessoal? Então, outro anúncio aqui, editor. Verifique se a fiação física do circuito analógico é compatível com a configuração do software para o canal analógico. A não observância dessas instruções pode provocar danos no equipamento, tá? Da onde que eu tirei isso, pessoal? Lá do manual do fabricante. Eles colocam um aviso de todo tamanho para nós, para poder a gente ter essa atenção. Que às vezes a gente não tem essa intenção, né? Essa atenção. E a gente acha que só porque eu fiz um download do software não vou queimar um cartão. Queima sim. Tá bom? Dependendo, não é que você fez o download e queimou. Você fez o download para ele se comportar de uma forma, mas o sinal que está chegando nele é de outra forma. Aí você acaba danificando o equipamento, certo? Então é por isso que é muito bom, antes de fazer qualquer programação, identificar o cartão, qual modelo que é, como que tá as conexões elétricas e qual tipo de sinal que está chegando lá. Aí beleza, passou? Passou. Aí agora eu venho aqui e faço a minha configuração e faço o download. Porque quando você fizer o download aqui do hardware para o CLP, você está falando o seguinte, ó, eu vim aqui, ó, 0 a 10 volts, 0 a 10, 0 a 20, 0 a 20. Pronto. Aí eu vou aplicar, vou conectar no meu CLP e vou descarregar para ele lá, no físico mesmo, CLP real. Tá? Não é simulador não. Simulador você não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo, você está com um simulador aqui. Mas a partir do momento que você pegou aqui, conectou com o CLP, fez o download desse hardware para lá, você está falando que o cartão analógico lá vai trabalhar com esse nível de tensão, esse aqui com esse nível de corrente e esse aqui também. Então, internamente, a eletrônica dele vai se ajustar para trabalhar dessa forma. Entendeu? E aí, se o sinal estiver certo, beleza. Se o sinal estiver lá diferente do que está aqui, pode gerar um dano ao seu módulo analógico. Tranquilo, pessoal? Então, muito importante a gente ficar, né, ligado nesse ponto aí. Agora, o próximo ponto aqui que a gente vai ter que ajustar nesse módulo aqui de entrada, tá? Estou aqui no módulo de entrada, né? Vai ser o seguinte, pessoal, ó. Voltando aqui no nosso esquema aqui, é o seguinte, eu tenho esse instrumento está ligado no formato de 4 a 20 no meu CLP. Então, vamos vir aqui e falar, ó, na entrada 0, eu vou colocar aqui 4 a 20. Suponhamos que está ligado nessa entrada aqui, pessoal, 4 a 20. Eu vou botar tudo 4 a 20 também, tá? Mas o instrumento está ligado só na entrada 0. Aqui, ó, na IW 1.0. Botei 4 a 20 aqui, tranquilo? Vou aplicar, vou salvar aqui no meu projeto. Muito bem. Ele está me dando aqui 0 a 500 milímetros. Então, o 4 a 20 que ele gerar, essa oscilação de sinal vai ser referente a 0 a 500 milímetros. Então, pessoal, existe uma forma básica de eu escalonar esse sinal. O que é escalonar? É agora pegar essa entrada analógica e gerar a faixa que eu quero aqui no meu programa, tá bom? Observem que quando eu coloquei 4 a 20, o software já veio automaticamente e colocou aqui mínimo 4.000, máximo 20.000. Isso aqui eu posso alterar se eu quiser, beleza? Muito bem. Eu posso, como a gente vai tratar da forma mais fácil de escalonar, fazer o seguinte. Quando oscilar 4 a 20 na entrada do meu analógico, eu quero que o 4 seja 0, certo? E eu quero que quando chegue a 20 mA, eu quero que o meu cartão indique 500. Entendeu? Porque são 500 milímetros. Então aqui, ó, é como se fosse assim, a medição, vou botar aqui, ó, nível, beleza? 0 a
500 milímetros. Ok, muito bem. Então, esse 0 aqui é 0 a 500 milímetros. Viram? Que interessante. Vamos fazer um outro teste? O seguinte, ó, um outro exemplo. Teste não. Outro exemplo. Ó, 0 a 500 milímetros. Eu tenho um outro cartão. Eu tenho um outro instrumento. Lá vai vir uma balança. Uma balança que está medindo lá o nível, o peso de um silo lá, um silo de cimento, um silo de minério, que seja. Tá? E esse silo ele vai pesar de 0 a 500 quilos, por exemplo. Beleza? Então vai estar entrando aqui no canal 1.1 de 0 a 500 quilos. Então eu vou colocar aqui, ó, 0 a 500. Ó, é a mesma faixa, só que uma coisa é milímetro, outra coisa é quilo. Entendeu? Então eu vou botar aqui, ó, peso 0 a 500 quilo. Beleza, pessoal? Botei o comentáriozinho aqui só para poder facilitar, né? Então, olha só. Aí essa balança vai mandar um sinal 4 a 20. Está configurado lá para pesar lá de 0 a 500 quilos. Então, está configurado sair dela de 4 a 20. Quando for 0 quilo, tiver nada na balança, né? Fez a tara na balança, está vazia. Ela vai mandar 4 mA, 0 quilo. Quando for aumentando, vai aumentando, aumentando. Quando chegar em 500 quilos, vai me enviar 20 mA. Beleza? Um outro instrumento aqui, suponhamos que eu queira aqui 0 a 100% de nível, entendeu? Ou de enchimento, ou de umidade, ou o que seja, entendeu? Então eu posso vir aqui, ó, vamos falar de nível, né? Eu quero que ele me indique aqui 0 a 100%, ó. Botar aqui, ó. Botar de novo, nível, entendeu? Um tanque lá enchendo, né? 0 a 100% de enchimento desse tanque. Para mim não interessa, às vezes, saber quantos metros de altura tem o nível. Eu só quero saber se está dentro aquele tanque ali está dentro da faixa dele de enchimento. Entendeu? 0 a 100%. Então, vou botar aqui, ó. 0 a 100%, ó. É porcentagem, tá vendo? Muito bem. Vamos ver um outro exemplo aqui que a gente pode ter, ó. Uma medição de temperatura. Imagine que eu tenha lá um sensor de temperatura ligado no transmissor de temperatura, aí foi lá no transmissor e configurou, ó, a faixa de medição aqui é de 20 a 200 graus. Então esse instrumento vai gerar na saída dele 4 a 20 mA, referente a 20 a 200 graus. Beleza? Muito bem. Então eu vou vir aqui, ó, 0 a 200 graus. Beleza? E eu vou botar aqui, ó, temperatura. Desculpa, não é 0 a 200 graus, é 20, tá? 20 a 200 graus. Temperatura 20 a 200. Beleza? 200 graus. Vou botar um Czinho aqui, eu não lembro como é que faz a bolinha aqui, mas é isso aí. Ah, 0176, beleza. Fiz aqui. Beleza? 20 a 200 graus. Olha só, pessoal. Então, o que acontece aqui? Eu fiz um escalonamento básico aqui, ó, das minhas entradas analógicas, tá? Eu fiz as escalas mínima, as escalas máximas, beleza? Aí eu tenho o filtro aqui, né? Esse filtro aqui é como se fosse assim. Imagine uma variável, né? Um sinal lá que ele fica dando aquela osciladinha, sabe? Ele fica sempre dando aquela tremidinha. Ele mede, mas ele vai dando aquelas tremidinhas. Quando você bota um filtro aqui e bota um determinado período de tempo, eu quero que faça um filtro de 3 milissegundos. Ó. Ele vai fazer 3 vezes 10 milissegundos. Então, é um filtro de 30 milissegundos. Ele vai filtrar para poder não ficar tão oscilante essa entrada. Ela ficar um pouco mais suave. Entendeu? Diminuir a oscilação. É como se fosse para diminuir ruído. Tá? Só que quanto mais você coloca o filtro, mais vai ter ali, menor vai ser o real time que você está com essa variável. Porque ela vai ter ali, é como se fosse cálculo, entendeu? O cálculo da média daqueles valores para poder te dar um valor médio, beleza? Você perde um pouquinho de precisão, tá? Mas, dependendo do que você quer, 0 a 500 toneladas, uma precisãozinha dessa, uma pequena precisãozinha nem existe, né? Uma pequena diminuída nessa precisão aí, entendeu? Essa suavização não vai te trazer tanta interferência, tá? Mas tá aí a função, beleza? A amostragem, ó, 1 milissegundo por canal.
É bastante coisa, tá? 1 milissegundo é coisa pra caramba. Tipo assim, é uma frequência altíssima. Talvez a temperatura, você não consiga ter uma oscilação de temperatura tão rápida assim. Então, caso você queira diminuir a quantidade de processamento, você pode vir aqui, ó. Ah, essa temperatura aqui, não, 10 milissegundos tá bom. Tá bom demais, 10 milissegundos. Entendeu? Por mim, se fosse 30 a cada 4 vezes por segundo, entendeu? 250 milissegundos já estaria bom. Ou seja, em 1 segundo, imagine, a cada 1 segundo você vai lá e atualiza a leitura. Já estaria bom para uma temperatura, porque temperatura é uma variável muito lenta. Então você pode ter essas opções aqui também. Tranquilo? Aplico aqui e beleza, pessoal. Então o que nós temos aqui agora? Nós fizemos uma configuração básica aqui, um escalonamento. Eu estou dizendo para o CLP que é o seguinte, vai chegar para mim 4 a 20 aqui na entrada. E esse 4 a 20 é referente a 0 a 500 milímetros. No canal 2 aqui, ó, vai chegar um 4 a 20, esse 4 a 20 é referente a 0 a 500 quilos. No canal 2 vai chegar aqui, ó, no canal 3, né, seria 1.2, vai chegar 4 a 20, referente a 0 a 100% de nível. E aqui no canal 4 vai chegar 4 a 20, referente a 20 a 200 graus de temperatura, certo? Se você quiser mudar também, você pode vir aqui e mudar, ó, eu fiz a mudança. Tá vendo? Ó? Eu só mudei. Agora esse instrumento não vai gerar 4 a 20, vai gerar 0 a 20 mA. Esse 0 a 20 mA é referente a 0, certo? Aí você tem que vir aqui e mudar agora. Ó. Né? Mudar não, voltar para o valor que estava, né? 0 a 500 gramas, quilogramas, 0 a 500 quilos, beleza? Mas você tem que saber se o seu instrumento lá vai gerar 0 a 20. Porque ele não pode gerar 4 a 20 e você vir aqui e botar 0 a 20. Da mesma forma, eu não posso ter um instrumento gerando 0 a 20 e eu vim aqui botar 4 a 20, senão não vai bater. Um vai tentar falando uma coisa, o outro vai tentar ler outra, entendeu? E aí os valores nunca vão bater. Então você tem que sempre saber exatamente qual é o formato do sinal que o seu instrumento vai mandar para o seu CLP, tá bom? Então vou voltar aqui para o 4 a 20, tá? Vamos voltar aqui 0 a 500 quilos. Muito bem. Eu vou aplicar aqui e vou salvar. Muito bem, pessoal. A partir de agora, quando tiver uma variação na entrada analógica IW 1.0, uma variação lá do sinal do 4 a 20, dentro desse endereço aqui vai ficar armazenado o valor da escala referente a 4 a 20. Entendeu? Vamos fazer aqui uma simulação? Vamos vir aqui, eu vou iniciar o simulador. Então vamos lá. E vou iniciar o controlador. Muito bem, vamos vir aqui em programação, aqui em ferramentas, ó, tabela de animação. Beleza? Muito bem, deixa eu até tirar as coisas que eu estava fazendo aqui. Vamos aqui, pessoal, ó, percent IW, beleza? Vamos pegar aqui, ó, 1.0. IW 1.0, 1.1, beleza? 1.2, 1.3. Tá aqui, ó. As 4 variáveis analógicas, tá vendo? Elas vieram até aqui, qual é o valor, né? Qual é o comentário que tá nela aqui, né? Para poder ter a simbologia dela. Tá bom, pessoal? E aí, o que eu vou fazer? Olha só. Ah, Felipe, a IW 1.3 já veio com 20 o valor? Sim, já veio com 20, porque eu falei que o meu instrumento lá, ele vai começar a partir do 20 graus até o 4 mA são 20 graus. 20 mA são 200 graus. É de 20 a 200. Então ele está entendendo aqui que está na contagem mínima já. Eu estou com 4 mA lá na entrada. É o valor mínimo, entendeu? Que ele está dando como 20. Né? Eu vou clicar aqui agora, pessoal. Olha só, eu estou com isso aqui aberto. Né? E eu tenho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, pessoal, uma coisa? Ó, olha só. Essa parte aqui, ó, TM221CE24R, isso aqui é o controlador, tá bom? É o CLP. Então, eu tenho as entradas digitais que estão aqui diretamente ligadas no CLP, ó, essas entradas digitais. Aqui eu tenho as saídas digitais, que são essas saídas aqui diretamente no CLP. Aí depois eu tenho aqui, ó, um módulo analógico, que é esse aqui, ó. Beleza? E eu tenho outro módulo analógico que eu coloquei depois, que é esse aqui, certo? Então, quando eu for oscilar a analógica aqui, eu vou estar oscilando aqui, ó. Beleza? Ó, nesse cartão de entrada aqui, certo?
Então, quando eu dou 2 cliques ali, pessoal, eu dei 2 cliques ali, ó, ele me abriu aqui essa janela, né? Nessa janela eu tenho o IW 0.0, 0.1, que é esse cartão aqui, ó, esse cartão não, essas analógicas integradas lá no controlador, tá bom? Aí eu tenho o I1.0, I1.1, I1.2 e 1.3, que são as entradas analógicas desse primeiro cartão aqui, ó, que eu coloquei. E tem o 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, que são as entradas analógicas do segundo cartão que eu coloquei lá, tá bom? Muito bem. Então, eu quero um I1.0, ó, I1.0. Vamos colocar aqui, ó. Aí você vem aqui, o I1.0, clica em cima. Observe que aqui embaixo apareceu o valor. Tá vendo? Já apareceu aqui o valor que está configurado nessa entrada analógica aqui, ó. 0 a 500, já apareceu 0 a 500. Por quê? Porque eu vou movimentar aqui agora, pessoal, ó, quando você movimenta e solta, na hora que você solta, ele atualiza o valor, tá vendo? Então, estou movimentando, ó. Ah, Felipe, você está movimentando a escala? O que eu estou simulando aqui? Eu estou simulando o sinal de 4 a 20, que é referente a 0 a 500 aqui na escala. Então, como eu escalonei lá, ó, na nossa entrada aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Olha só que interessante. Eu vim aqui e escalonei, ó. 4 a 20 é igual a 0 a 500 na entrada I0. IW 1.0. Então, aqui no programa, quando eu for alterando essa escala aqui, ó, é como se eu estivesse alterando 4 a 20. O sinal físico que está chegando lá na entrada. Beleza? Aqui ele já me traz qual vai ser o valor dentro da escala que eu estou alterando. E aqui ele já me traz também a leitura dessa analógica aqui. Depois nós vamos fazer isso lá no CLP, lá no módulo de hands-on. Nós vamos fazer lá no CLP real mesmo. Vou botar simulador lá para vocês verem. Mas eu estou falando por enquanto no simulador aqui. O simulador que eu falo é um gerador de sinal. Eu tenho um gerador de sinal, né? Que eu coloco lá 4 a 20. Aí eu vou com um botãozinho potenciando gerando 4 a 20 mesmo. Como se fosse um instrumento lá na entrada analógica do CLP, tá? Eu estou trabalhando a primeira parte aqui com simulador, porque é o que vocês têm, a maioria de vocês tem. A maioria de vocês não tem um CLP físico, entendeu? Então, no simulador também vocês conseguem fazer os mesmos testes, tá? Eu vou fazer no simulador. Depois eu vou fazer lá no CLP também, para vocês verem na prática, lá no real acontecendo. Tá bom? Então, olha só, eu vi aqui e fiz uma simulação, ó. Eu ajustei os valores, ó. É como se eu pegasse aqui, ó, na metade, ó, mais ou menos na metade, como se tivesse em 12 mA. Mais ou menos aqui 25% da faixa, como se tivesse em 8 mA. Entendeu? Então eu tenho 4 mais 25%, eu tenho 8 mais 50% do sinal, eu tenho 12 mA, mais 25%, né? 75% do sinal eu tenho 16 mA e 100% do sinal eu tenho 20 mA. Então estou oscilando na faixa, ó. Toda vez que eu oscilo aqui, aí ele oscila a minha entrada analógica. Entenderam? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um valor de 0 a 500 também, ó. Só que é 0 a 500 quilos. O CLP não sabe disso, ele só varia de 0 a 500. A gente sabe que é quilo, referente a quilo. Beleza? Na I1.2, ó, eu já tenho aqui 0 a 100%, ó. Então, olha só, se eu chegar aqui quase em 50%, ó, 50% do sinal seria 12 mA, né? Porque de 4 a 20 são 16, certo? Então, seria 4 a 20 são 16 a faixa, 16 mA o range. Né? Então, entre 4 a 20, a metade seria 12 mA. Beleza? Então, olha só, eu estou oscilando aqui, ó. Estou oscilando, ó. 12 mA seria metade, 8 mA seria 25% dessa faixa aqui, de 16, 0, 75%, ó, mais ou menos aqui, ó, que seria 16 mA, e quando der 20 mA chega em 100%. Certo? E aqui, ó, olha só que interessante, né? IW 1.3. A gente colocou aqui, ó, que quando tiver com 4 mA, o valor mínimo, ele já vai dar 20 graus. Entendeu? Então eu vou aumentando, ó. Quando eu chego na metade aqui da escala, se eu chegar lá com um sinal de 4 a 20, vai chegar em 12, por exemplo, que é 50%, aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó, 110. Entendeu? Ó, 110. Né? Porque 200 menos 20 dá 180. Entendeu? Então vai ser aqui mais ou menos, ó. Tá vendo? 200 menos 20 dá uma diferença de 180, né? Isso aí, 180, tá vendo? Então aqui mais ou menos, ó, 110 tá dando aqui, ó, metade da escala. 75% dessa escala aqui, ó, de 20 a 200, tá vendo? Ó?
um 160 aqui, ó, mais ou menos, ó. 160. Aqui em 25% da escala, ó, tá dando 60. E assim por diante, tá vendo, pessoal? Ó, que interessante. Então, a partir daqui, eu tenho a variação da minha entrada analógica, que você consegue, dessa forma, fazer a simulação, tá bom? Então, uma coisa agora que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Já que você tem aqui agora essa entrada analógica, existem algumas coisas que você pode fazer aqui no seu programa, tá bom? Deixa eu tirar aqui o simulador. Tirei o simulador e entrar aqui na parte de programação. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei cada entrada analógica dessa, a gente pode até botar o comentário aqui, né? Botar aqui, ó, medição de nível. Botar aqui, ó, de nível, certo? 0 a 500 milímetros. Ok. Né? Eu posso vir aqui nesse segundo, ó. O segundo aqui é peso, né? 0 a 500 quilogramas, ó. Eu posso vir aqui na linha, ó. Vou botar aqui, ó. Medição de peso, 0 a 500 kg e assim por diante. Tá bom? Ou seja, deixa eu dar uma compilada aqui. Isso aí, compilou. Muito bem. O que acontece? Essa compilada que eu dou, pessoal, é só para saber se não tem nenhum erro aqui no programa, tá bom? Então, isso aqui é interessante de vez em quando eu faço aqui para saber se eu não botei nos lugares errados e tal. O que acontece, pessoal? Eu tenho aqui essa variável, eu usei um bloco aqui de operação, trouxe para cá, e a única coisa que eu fiz aqui, ó, deixa eu dar até um zoom aqui para vocês, tá? Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Olha só. Vou dar um zoom aqui, por quê? Eu não tenho lógica para cá, é só um bloco de operação. A única coisa que eu fiz nesse bloco de operação foi o quê? Pegar o valor que está dentro de IW 1.0 e jogar dentro dessa memória aqui, ó, MW100. Só isso. Para que você fez isso, Felipe? Por quê? Dessa forma eu tenho uma memória aqui para poder trabalhar com ela, para ler os dados. Eu não preciso ler, às vezes, lá da entrada analógica diretamente, eu leio daqui. Toda vez que oscilar o valor aqui, como eu estou com essa linha aqui, quando passar o scan do CLP, ele vai pegar o valor que está aqui e jogar aqui dentro. Por exemplo, você não consegue lá numa IHM vir aqui e buscar na entrada analógica, na entrada física mesmo, analógica, buscar o valor. Entendeu? Você não consegue com um sistema supervisório, você não consegue trocar o valor dessa analógica aqui pela rede, não acessando essa memória direto. Então, normalmente, quando a gente está fazendo a programação, que a gente tem as entradas analógicas, a primeira coisa que a gente faz, vem aqui, transfere ela para uma Word, entendeu? Para uma memória interna do CLP. Então, tá aqui, ó, percent MW100. Então, se eu tiver, por exemplo, um sistema lá de HM, eu consigo falar, HM, vai lá na memória desse CLP MW100 e busca o valor que está lá para você ler. Sistema supervisório é a mesma coisa. Vai lá na MW100, busca o valor para você ler. Caso eu queira transferir isso aqui, trocar informação entre CLPs, eu falo para outro CLP, ó, vem aqui nesse CLP, busca a memória MW100 e o valor que você lê ali vai ser um valor referente a uma medição de nível 0 a 500 milímetros. Entendeu? Então, quando a gente tem aqui transferir o valor da entrada física, né? Lembra que eu não sei se eu já falei aqui, mas as entradas físicas do CLP, tanto entradas analógicas como entradas digitais, são a forma do CLP enxergar o que está vindo do mundo exterior para dentro dele. Entendeu? Ali é como se fosse um barramento que está trazendo ali as informações do mundo exterior, né, para dentro dele. Então, outros softwares não conseguem acessar esse barramento, é só o CLP. Aí nós fazemos o quê? A gente pega o que está no barramento e joga para uma memória interna. Aí outros sistemas que estão integrados com o CLP conseguem ler da memória interna o que está acontecendo ali. Se eu vier aqui e fizer uma simulação, por exemplo, ó, olha só que interessante. Vamos simular aqui, vou dar um start aqui no simulador. Muito bem, ó, vou abrir aqui agora a minha simulação de entrada analógica. Vamos aqui no IW 1.0. Ó, IW 1.0, tá? Cliquei aqui e vou simular um valor, ó, botei aqui, ó, 251. Então, ó, IW 1.0, 251, aí o que ele fez? O CLP já transferiu o que estava aqui para dentro da MW100. Ó, a MW100 também ficou com 251. Beleza? Se eu vier aqui, por exemplo, ó,
Vamos acrescentar aqui o MW100, ó, 251. Tá vendo? Se eu oscilar aqui novamente, ó, aí lá o IW 1.0 mudou também dentro dela, ó, tá vendo? Então jogou para essa memória aqui. Então você a partir desse momento poderia fazer até uma tabela também. Lembra que tem um Excel lá que fala assim, todas as entradas analógicas, tal, tais valores, tal tipo de sinal, isso, aquilo, tal faixa, que normalmente na engenharia a gente tem que ter isso aí, ou no desenho elétrico, né, ou no P&I, Process Instrumentation, né, que é o desenho da instrumentação. Então, aí você pode também ter um documento falando, ó, todas essas entradas analógicas, ó, a entrada analógica tal, a I1.0, ela vai estar sendo espelhada na memória MW100, entendeu? A IW1.1 está sendo espelhada na MW102. Aí 1.2 está na 104 e assim por diante. Eu fiz o espelhamento de todas as entradas analógicas aqui, tá? Mas, Felipe, o que é isso aqui que você fez aqui embaixo, tá? O que eu fiz aqui em cima, eu só transferi, né? Tá vendo? MW100, ó, igual, 2 pontos igual, recebe o que está na IW1.0. E aqui, o que eu fiz, pessoal? Aqui eu fiz o seguinte, eu fiz uma conversão, tá bom? Eu fiz uma conversão de uma memória do tipo inteira para real. Por que eu fiz isso também? Eu nem vou usar isso aqui agora, mas talvez eu possa usar no futuro. Entendeu? Então, primeiro, eu não consigo vir aqui e usar essa função de converter inteiro para real direto na IW, na entrada analógica. Eu não consigo pegar uma entrada analógica, pessoal, olha só, deixa eu tentar fazer aqui para vocês verem o que eu estou falando. Ó. Vamos pegar aqui, fazer um lapisinho aqui, né? Ok. Aí eu vou vir aqui agora, ó, expressão. Eu vou pegar aqui, vamos pegar 1% MF200, por exemplo, vai receber, tá? Aí eu vou pegar aqui agora uma função, ó. Chegar para cá, ó, int inteiro para real. Aqui, ó. Botei a função aqui, certo? É igual essa, ó. Aí, em vez de eu converter aqui essa memória que estava recebendo o valor, eu quero converter isso aqui, tá? Olha só o que vai acontecer se eu tentar fazer isso, ó. IW 1.0. Ó. Ó. Eu tentei, ele não faz, tá vendo? Ó, o primeiro operando IW 1.0 não é permitido, tá bom? MF0 e a função, né, para transferir a IW 1.0 são incompatíveis. Então, eu não tenho como converter diretamente uma entrada analógica que está no formato inteiro para um formato real. Então, primeira coisa, eu espelhei aqui para eu poder ter uma memória para poder ser lida por outros sistemas, caso seja necessário. A segunda coisa, eu pego essa memória e com essa memória eu consigo converter ela de inteiro para real. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Ok, ó, converto ela de inteiro para real. Por que é importante eu fazer isso, pessoal? Eu ter uma informação no formato real. Porque existe cálculos que a gente vai fazer, existe talvez, às vezes você vai querer precisar fazer um cálculo com essa entrada analógica e os blocos eles trabalham no formato float, porque o resultado vai ser float. E aí, como que eu vou pegar esse valor aqui inteiro e conseguir trabalhar? Então, você já tem aqui pronto e escalonado um valor float, tá? Não é que você é obrigado a fazer isso não, pessoal. Eu só estou fazendo isso aqui porque normalmente, quando a gente está começando um projeto do zero, a gente já deixa as memórias, né, separadas para cada coisa. Então, é como se fosse assim, ó. Se aqui nesse CLP eu for ter aqui uma entrada analógica, eu já vou deixar sempre duas palavras separadas, uma palavra do tipo inteiro e uma palavra do tipo float, uma memória do tipo inteiro, uma memória do tipo float separado para essa entrada analógica. Por quê? Eu já vou deixar liberada aqui uma memória do tipo inteira para poder ser lido quando for trabalhar com formato inteiro e já vou deixar uma memória também do tipo float, né, com decimal, pronta para ser lida dessa entrada analógica quando for precisar trabalhar com cálculo tal, ou precisar trabalhar com formato especificamente float. Aí você já deixa pronto. Aí o seu programa fica muito mais organizado, tá vendo? Porque tá aqui, ó. Quando você chega aqui, por exemplo, nesse programa aqui, ó. Deixa eu baixar aqui, ó. Olha só. De cima até embaixo eu tô fazendo só o quê? Só fazendo a normalização. A gente chama de normalizar,
Tá bom? Isso aqui é normalização. Estou pegando um sistema, passando para outro, estou transformando o dia inteiro para um real e já deixando as memórias prontas aqui. No dia que alguém for precisar fazer isso, você não tem que ir lá no programa, acrescentar, fazer tudo isso aqui e deixar pronto para conseguir trabalhar com a memória, com a variável. Beleza? Agora, uma coisa importante que é importante você saber é o seguinte, pessoal. Aqui, olha só, vamos voltar aqui na parte de configuração, né? Esse cartão aqui, já vou explicar isso aqui porque talvez possa surgir essa dúvida. Esse cartão aqui, aqui é o controlador e eu tenho uma analógica aqui nele fixa, tá vendo? Eu tenho um canalzinho analógico aqui, ó, entradas analógicas, tá? Eu tenho duas entradas analógicas, beleza? As entradas analógicas, eu vou até parar aqui o simulador, ó. As entradas analógicas, primeiro, elas já vêm com o sinal delas definido, 0 a 10 volts. Outra coisa, eu não consigo mudar a minha escala. A minha escala aqui sempre vai ser de 0 a 1000, tá bom? Não consigo mexer em nada, pessoal. Não consigo mexer em filtro, amostragem, nada. Entendeu? São assim, duas entradinhas analógicas para quebrar o galho, entendeu? É tipo uma coisa assim, bem miudinha mesmo, e bem pouco uso, bem básica, entendeu? Então a gente não consegue fazer muita coisa com essas duas entradas analógicas aqui que são integradas ao CLP, ao controlador. Beleza? A gente consegue fazer quando tiver integrado um cartão específico de entrada analógica, tá bom? Essas integradas não, a gente não consegue trabalhar com elas. Um outro detalhe que você precisa estar atento é o seguinte, ó, qual é o limite para eu poder escalonar aqui, ó? Para eu escalonar aqui a minha medição. 32.767, tá bom? Vamos voltar aqui, ó, só confirmar esses valores aqui, tá? O seguinte, ó, eu boto o mínimo e boto o máximo. Qual é o máximo? Gente, o máximo é o que uma Word suporta. Lembre-se, ó, IW. IW significa o seguinte, ó, é uma Word de entrada. Eu estou recebendo um sinal e armazenando dentro de uma Word. E aí a gente já aprendeu em outras aulas quanto que eu consigo armazenar dentro de uma Word, né? Quantos bits que são uma Word e o quanto que eu consigo armazenar. Então, se você vier aqui, ó, por exemplo, vou escalonar aqui 10.000. Ó, 10.000, beleza. Quero botar 20.000. Ó, 20.000, beleza. Quero botar 30.000. Beleza. Quero botar 32.000. Beleza. Quero botar 33.000. Ó, o máximo não pode ser maior que 32.767. Entenderam? Então, ó, 32.767 é o valor máximo que você pode escalonar uma variável aqui dentro aqui desse sistema aqui, ó, nesses campos aqui. Beleza? Então, se eu botar aqui, ó, de 0 a 32.767, quando eu for fazer uma simulação aqui, ó, vamos lá. E calma aí que eu já vou responder a sua dúvida que deve estar na sua cabeça agora, já me perguntando. Mas, Felipe, então antes de você botar no suporte lá, segura aí. Olha só, 32.767, né? Aí eu vou pegar o cartão aqui agora, ó. Vamos analisar ela aqui, né? Aqui, ó. De 0 a 32.000. Então, eu oscilando lá o 4 a 20, ó. Tá vendo? 19.286 e tal, até o máximo, ó. 32.767. Converti para real, 32.767 no formato real, 0.0, né? Posso ter ali... eu posso fazer os cálculos depois usando esse formato aqui. Se eu precisar trabalhar com o formato float, eu tenho float aqui. Beleza, mas aí você fala, Felipe, e se a minha escala ela for uma escala maior do que isso? Suponhamos, eu quero medir de 0 até 50.000 gramas. Olha só, eu não quero de 0 a tantos quilos, eu quero de 0 a 50.000 gramas. Eu quero passar medição a medição 0, 1, 2, 3, tal, até 50.000, 40.000, 30.000, entendeu? 45.000, 50.000. Como que eu faço? Aí nós vamos ter que fazer uma outra forma de escalonar isso. Tranquilo? Que é a forma mais avançada que eu vou falar nas próximas aulas. Por enquanto, se você não for trabalhar com uma escala maior do que 32.767, você pode vir aqui diretamente, tá? Deixa eu tirar aqui o nosso... Ok, deixa eu parar o controlador. Deixa eu tirar o simulador aqui.
Muito bem. Se você for trabalhar com uma escala dentro de 32.767, você pode vir escalonar diretamente aqui, ó, na entrada analógica. Então é uma facilidade desse CLP. Caso o seu valor tenha que ser maior do que isso, aí nós vamos ter que fazer uma outra manobra, envolver cálculos para poder trabalhar com essa parte analógica maior do que isso daqui, a escala maior do que essa. Tranquilo? Que eu vou ensinar nas próximas aulas. Por último, pessoal, é o seguinte, é como eu sempre falo, né? Eu ensino isso daqui, apesar da gente estar na Schneider, mas os fundamentos são os mesmos, não mudam nada para outros CLPs, beleza? Eu quero compartilhar com você aqui, por exemplo, como que a gente faz uma escala numa plataforma do TIA Portal. Suponhamos que você tem lá um CLP da Siemens e aí você vai estar lendo lá uma entrada analógica, tal. Como que eu escalo, Felipe, isso aqui, né? Escala, escalar, escalonar são as mesmas coisas, tá, pessoal? Então, uma é do inglês, outra, né? Tanto é que o bloco, por exemplo, lá no Siemens é scale, tá vendo? De escalar, escala, beleza? A Siemens, pessoal, diferente aqui da Schneider, a gente não faz lá na analógica, lá na configuração de hardware, beleza? Diferente da Schneider, a Siemens, ela tem um bloco para você poder fazer também um escalonamento básico. Esse é o básico, tá bom? Escalonamento básico. Então, vamos só entender para você ter uma ideia aqui do bloco, para você ver como é que é a mesma coisa, do jeito que funciona os fundamentos no Schneider, funciona na Siemens, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu puxo o bloco Scale, né, coloco ele na linha de programa lá da Siemens. Beleza. O que eu tenho nesse bloco aqui? Aqui eu tenho uma linha só para poder fazer o bloco funcionar, né? Eu posso botar tamanho uma chave aqui e falar que eu só quero que escala quando essa chave estiver fechada, né? Mas tá direto aqui, beleza? Assim como aqui também na Schneider eu botei direto, ó. Não botei um contato aqui, uma chave, ó. Não botei um contato. Se eu botar um contato aqui, só se esse contato estiver fechado é que vai estar executando esse cálculo aqui, beleza? Muito bem. Então aqui na Siemens é a mesma coisa, ó. Liguei aqui, ó, é o EN e é o ENO. Tranquilo. O IN, pessoal, o IN é o endereço do canal. Beleza? Olha só o IN aqui, ó, MyAI2 é como se fosse minha analógica input to, entendeu? My analógica input to, minha entrada analógica 2. Olha aqui embaixo a entrada analógica, ó, IW222. Ou seja, lá na Siemens, a entrada analógica também fica armazenado dentro de uma memória do tipo inteiro, é uma Word. Entendeu? Ó, IW, só que ele botou aqui outro endereço, ó, 222, entendeu? Mas é dentro também de uma entrada de uma Word, tá vendo? Muito bem, então ele pegou aqui, ó, só que ela tem um nome, aqui a simbologia dela. O cara foi lá e botou MyAI2, ele foi lá e botou esse símbolo. Aí ele foi e colocou aqui, ó. Então, na verdade, o IN aqui é a entrada analógica. Qual é o endereço da entrada analógica? Ele colocou aqui, IW222, ó, tá vendo? O MY, beleza. Aí ele tem aqui, pessoal, ó, o limite inferior e o limite superior, entendeu? Ó, eles até trocaram um pouco aqui, não sei se qual foi a ideia aqui, né? Ele botou o high e o low, entendeu? Teve uma troca aqui, porque o high é o mais alto e o low é o mais baixo, entendeu? Pode ser proposital? Que seja. Então você tem aqui, ó, high limit e low limit. High limit é o máximo, low limit é o mínimo. Entendeu? Limite máximo e limite mínimo. Então ele botou aqui, ó, 0 a 10. Entendeu? Então o sistema vai trabalhar aqui de 0 a 10, né? Máximo de 10 a 0, na verdade, né? Fazendo uma contagem aí regressiva, tá bom? É uma indicação para ele. Tudo bem, mas olha só, você tem os mesmos campos. Limite máximo, limite mínimo. Certo? Muito bem. Você tem aqui também uma coisa interessante, ó. Bipolar, sim ou não? Entendeu? O que seria o bipolar, pessoal? É para você identificar se é um cartão que é de menos 10 a mais 10, entendeu? O que é bipolar, ou se é um cartão que é de 0 a 20 ou 4 a 20, que é unipolar, né? Então aqui, por exemplo, não tá aberto aqui, ó. Entendeu? Tá aberto, ó. Né? Ele botou aqui, ó, sempre true, né? Botou aqui, ó, M0.0, ó, aberto. Então não está conduzindo para cá. Então quando é 0 é porque é unipolar. Quando é 1, quando está fechado e alimentando aqui, é porque é bipolar. Então pelo que eu estou vendo aqui nesse bloco, ele é unipolar. Beleza? É de 0 a 10, algum sinal que está chegando aqui é de 0 a 20,
de 0 a 10 volts, de 0 a 20 mA ou 4 a 20, tá bom? Então eu botei uma entrada, coloquei qual é o máximo e mínimo, falei que não é bipolar, e aqui, pessoal, ó, out, ó, tá vendo, ó, o out aqui, ó, engineer, tá vendo? Na verdade, comeu aqui um pouco na hora que eu fui dar o print, né? É engineer units, unidade de engenharia. Então, a faixa aqui que ele está medindo, ele vai jogar aqui para dentro de uma double word, tá vendo? Dentro de duas words, mas continua sendo um número inteiro, MD4, tá vendo? Então, é o que a gente fez aqui, pessoal, é parte do que a gente fez, né? Então, aqui, essa parte aqui, ó, é como se fosse essa configuração aqui, ó. Essa configuração aqui, ó. Tá bom? Deixa eu abrir aqui novamente, ó. 4 a 20, o mínimo e o máximo, tá tudo aqui, ó. Beleza? Né? 4 a 20, o sinal, se é bipolar, se não é. Só na identificação aqui ele já fala, né? Se for aqui é bipolar, se não é, não é. Se não é menos 10 a mais 10, não é bipolar. Muito bem. Então eu fiz aqui isso aqui, fiz tudo isso aqui. A mesma coisa é o bloco dele aqui, ó. Fez tudo aqui, ó. A entrada analógica, qual é a faixa, se é bipolar ou não. E essa parte aqui? Essa parte aqui eu fiz no programa. Peguei aqui e falei, ó, pega essa entrada aqui analógica, que já está escalonada aqui, ó, 4 a 20, ó, que vai trabalhar de 0 a 32.767, ou essa aqui que vai trabalhar de 0 a 500, e joga dentro dessa memória aqui, ó. Entendeu? Então, a mesma coisa ele fez, só que o bloco já fez tudo isso. Num bloco só, você programou isso aqui e colocou para poder retornar o valor aqui, ó, dentro de um determinado tipo de memória, MD4. Sacou? Então, isso aqui para mostrar para vocês, pessoal, como que é o seguinte. Os fundamentos, depois que você entende, eu posso fazer um escalonamento, a entrada analógica é isso, o que é o limite máximo, o limite mínimo, o que é bipolar, o que é... Pronto, você puxou um bloco lá na Siemens, você consegue fazer a configuração dele. Existe um bloco lá na Rockwell que também é parecido. Você tem que colocar qual é o canal analógico, qual é a faixa dele, se é bipolar ou não, e a memória de saída para poder receber aquele resultado final. Certo? Então, o fundamento é o mesmo, não muda nada. É por isso que eu falo, você aprende em um, fica muito fácil você trabalhar com outro CLP. É só você pegar lá o manualzinho e olhar qual é o bloco de escala. Esse aqui. Bom, botei o bloco aqui, deixa eu olhar. Intuitivamente você já vai conseguindo preencher, entendeu? Porque você já aprendeu os fundamentos de como que trabalha uma entrada analógica aqui no CLP e como é que faz o escalonamento dela. Tranquilo, pessoal? Então isso aí, a aula um pouquinho mais extensa, porque é importante tratar de todos os detalhes, né? Mas a gente aprendeu aqui de uma forma básica e rápida a forma de escalar, né? As entradas da